Boa questão. Eu não sei explicá-la muito bem, todo o mecanismo que me trouxe aqui, mas tenho uma compreensão interessante agora, que vai-se refinando com o tempo. Mas eu acho que acordei um bocadinho para o meu destino profissional, assim, no meu quarto ano, no início do quarto ano, em que cheguei para fazer a minha matrícula anual e estava lá um folheto sobre psicologia transpessoal e que dizia transformação, transmutação e transcendência. Eu lembro-me naquela altura de ficar, que aquilo tocou qualquer coisa em mim que eu não conseguia compreender e fiquei com a sensação de saber mais. E na altura estava assim a passar por uma fase difícil, estive ligado ao desporto e com aquela idade tinha tido a segunda lesão, então fui impossibilitado de continuar a fazer desporto, que era o sítio onde eu sentia assim a minha mestria, digamos assim, a sensação de mestria. E estava a tentar gerir aquilo, uma coisa que tinha um bocadinho quebrado, deprimido também, mas sendo aluno de psicologia também conseguia encontrar teorias e novas possibilidades e aquilo ia-se disfarçando um bocadinho, mas cá para dentro o processo foi mais fundo do que eu imaginava. E naquele preciso momento vem este congresso e foi aquilo que despertou uma ressonância cá dentro e chego e descubro uma psicologia assim muito positiva, focada no potencial humano, em vez de ser na psicopatologia ou em modelos reducionistas e mecânicos, onde se promovia a exploração e a ligação entre a ciência, os estados modificados de consciência e as tradições místicas, ou seja, que tinham cosmologias diferentes daquelas que eu estava a aprender. Embora nada daquilo tivesse a ver com o que me estavam a ensinar na faculdade. E eu depois lembro de vir do congresso e falar com os meus colegas e eles todos olhavam-me assim de lado, o quê? Transpessoal? Tanto que eu tive que fechar um bocadinho a minha partilha, o meu entusiasmo. Mas aquilo de facto por dentro fez-me todo o significado. Foi aí que eu ouvi também pela primeira vez falar sobre psicodélicos. Só que na altura eu tinha um receio, um preconceito imenso sobre os psicodélicos. Aquilo na altura considerava como igual no mesmo saco que a heroína ou que a cocaína. Quanto muito em termos de experiências pessoais, com amigos tinha experimentado fumar um charro aqui e ali. O álcool também era sempre uma coisa comum, mas psicodélicos, LSD, nem que tinha ouvido falar sobre LSD, por exemplo, ouvia se calhar ácido, mas tudo aquilo em mim causava uma repulsa e sempre me afastei desse género de coisas. Mas foi nesse movimento do transpessoal também que estava ligado o uso deste tipo de substâncias, em termos ancestrais, de práticas xamânicas e por aí fora. Mas nunca mais toquei no tema, pronto. E então, no tema dos psicodélicos. Os psicodélicos ou as substâncias psicodélicas são uma chave para abrir os nossos estados modificados de consciência. Mas os nossos estados modificados de consciência são uma capacidade endógena que nós temos. E há práticas naturais de o poder fazer. E isto é o mais importante. Aliás, até por questões comerciais, e não tem que se patentear psicodélicos, pode ser uma coisa que pode acontecer eventualmente agora no presente, mas as pessoas têm uma capacidade cá dentro de irem ao encontro de experiências heurísticas e transformadoras. Mas há toda uma história por trás, há todo um conjunto de coisas que não se explicam, mas que se sentem e compreendem na vida humana. Pronto. E às vezes corremos o risco de ficarmos dentro de uma bolha demasiado fechada. E então, foi que este meu início permitiu-me ter assim uma cosmologia um bocadinho mais ampla e também experiências pessoais, a minha própria terapia foi-me ajudando um bocadinho a ver isto. Portanto, endógeno acima de tudo. Aliás, o psicodélico é uma chave que vai abrir e estimular todo esse potencial. Então, eu segui o caminho pelo transpessoal, fiz terapia e formação nessa área, mas também precisava de ter um sustento, de criar a minha clínica, não tive nenhum sítio onde eu comecei a trabalhar, foi aos poucos com muita paciência, ali quase mesmo difícil, às vezes cheguei a estar ali com menos de 20 euros na conta do banco e foi um momento fundamental ali de, bom, vou largar isto ou não, mas as coisas depois correram muito bem, mas nessa altura também não havia gente interessada um bocadinho a explorar aquilo que tinha sido a minha formação. Havia, mas não tanto. Mas os psicodélicos voltaram a entrar na minha vida
por questões pessoais, há cerca de 10 anos atrás, um amigo meu que eu confiava brutalmente, que certo dia me convida e diz que vai fazer uma cerimónia com um xamã argentino em casa dele, com a mulher, que ele vai ficar a tomar conta dos filhos, a mulher vai estar na cerimónia e eles estão a escolher a dedo as pessoas que queriam nessa cerimónia. E então convidam-me e eu fiquei assim um bocadinho assustado, tipo, esta é uma substância, o que vai me acontecer, o que é que vai despertar em mim? Mas depois o contexto e vindo da pessoa que vinha e estava dentro também do tema da psicologia transpessoal, então foi uma nova oportunidade de explorar essa parte e eu disse, ok, vamos. E tive uma experiência que foi uma coisa incrivelmente reveladora sobre a minha sensibilidade, sobre a minha consciência, a relação com os outros, a música, um espaço de segurança emocional, de amor, de irmos além da nossa bolha e de ver outras perspectivas sobre as coisas. Então foi tão transformador que ainda fiquei uns quantos meses a processar a experiência. Mudou alguns dos meus comportamentos, eu comecei a ter muito mais contacto com a natureza e fazer caminhadas, depois perceber o meu trabalho como psicólogo, enfim. Depois, talvez 2 anos em que fiz umas quantas outras cerimónias, em que percebi, quase que por um lado, era quase como se uma entidade ou um terapeuta entrava dentro de nós e ia aos sítios que estavam em sofrimento ou a serem escondidos ou certos potenciais, né? Quase como uma mão mostrava as coisas que nos estão a causar dificuldade e com a outra mão dava uma nova possibilidade também, mas era preciso os dois. Mas depois não voltei a procurar esse espaço, outras mudanças na minha vida e em 2018 houve a oportunidade, uma pessoa amiga minha que me referiu que na Fundação Champalimau iam fazer estudos com a psilocibina, que é a substância ativa dos chamados cogumelos mágicos, e com MDMA, que é conhecido como ecstasy, também mais uma coisa mais associada às discotecas, mas na sua origem o MDMA foi uma substância usada primeiro em clínica, na terapia, para questões de trauma e para questões de casal, da relação com os outros. Foi aí, depois saiu da clínica e saiu lá para fora, para as raves e para as discotecas. Pronto. Quando comecei a trabalhar, 2 semanas depois de eu começar a trabalhar na Fundação, entra a pandemia. Portanto, em 2018 foi quando houve esse convite e essa procura. Começámos as negociações, comecei a fazer parte, não logo diretamente a trabalhar na Fundação, mas a fazer parte dos estudos dos psicodélicos que estavam a ser feitos, estudos multicêntricos, a psilocibina para pessoas com depressão, depressão resistente ao tratamento, exato, e o MDMA para pessoas com stress pós-traumático, que era para ser feito na Europa. Já tinha sido feito nos Estados Unidos, então iam agora fazer esses estudos cá na Europa. E antes de eu começar efetivamente nos estudos e a trabalhar, foi-nos dada a oportunidade de treinar, portanto, treinar com outros terapeutas de outros países, perceber que abordagem que era esta, inclusive com pessoas que tinham estado no movimento psicodélico antes dele se tornar ilegal, pessoas que fizeram essa primeira onda, portanto, dinossauros, digamos assim, deste movimento, e foi um privilégio brutal. E também nos foi providenciado, a quem quisesse, a oportunidade, de uma forma legal, de experimentar estas substâncias, as duas, num contexto clínico e controlado. Dentro do enquadramento de um estudo, com voluntários saudáveis, digamos assim, mas era uma forma também de poder legalizar a prática e os terapeutas experimentarem a terapia. Não é? E então é isso que eles providenciaram. Então foram 2 experiências também incrivelmente transformadoras. E depois, para finalizar, veio o Covid, foi realizado ainda um estudo, mas íamos fazer com 16 pessoas, aquilo depois foi reduzido para 10, e depois para 8, depois para 6, só acabaram por ser 2 pessoas. Dessas 2 pessoas, uma delas em princípio teve um placebo, a outra teve uma dose ativa, mas já foi importante todo o processo até lá. Havia supervisões porque outros centros, na Holanda, na Finlândia, estavam a avançar, não havia problema, mesmo com a pandemia conseguiram avançar e tinham mais números, no nosso caso foi mais complicado.
e tínhamos quinzenalmente, pelo menos, supervisão, cada um apresentava um caso e éramos às vezes 30 terapeutas numa sessão de supervisão, porque estava tudo a acontecer e houve uma aprendizagem brutal. Mas o estudo acabou por se finalizar em termos multicêntricos, houve a contribuição também da Fundação, claro, mas depois o estudo da MDMA acabou por não avançar, houve todo um conjunto de coisas políticas também nos Estados Unidos, a Europa deixou de ser um sítio onde se pudesse fazer esse tipo de legitimação através da ciência e da comprovação dos efeitos. E na altura as coisas estavam assim, muito em banho-maria e pronto, acabei aí a minha vinculação à Fundação e um mês, talvez depois, tenho conhecimento da Liminal Minds, onde estão a fazer terapia assistida por ketamina e fui conhecer a equipa mais de perto, já tinha conhecido uma vez num encontro online, depois de um dos membros da equipa ter estado num congresso e perguntar sobre pessoas ligadas aos psicodélicos em Portugal e lá alguém mencionou que eu tinha estado ligado à Fundação e a este estudo. Enfim, as coisas abriram outra vez e agora tenho este privilégio de estar com uma equipa maravilhosa e fantástica que percebe a fundo, não só teoricamente, mas percebe a fundo o que é que são os estados modificados de consciência também e podemos usar, com todos os critérios e segurança e os protocolos que temos à disposição, podemos usar isto em termos clínicos de forma detalhada à necessidade da pessoa. Nos ensaios clínicos, que são fundamentais e importantes, eles estão sempre limitados no tempo. É um desenho muito específico, são aquelas dosagens, é durante aquele tempo, e isso vai ser importante para fazer a ciência. E isto é um trabalho moroso, demora muito tempo, muito cuidadoso, mas é importante que haja exploração dos territórios desconhecidos. Um sem o outro não faz sentido. Não é? A ketamina tem uma área cinzenta, que ela é legal, está aceita medicamente amplamente como uma das substâncias mais seguras, de acordo com a OMS, no uso médico, claro, controlado e clínico. É super importante a gente também fazer esta diferenciação. O mundo do uso dessas substâncias num contexto recreativo é toda uma outra galáxia. Historicamente, antes de chamarmos de psicodélicos, há aqui um movimento também antropológico e histórico a querer honrar o que aconteceu antes da ciência e da história vir. Porque temos que perceber que a história que nos ensinaram é a história de quem colonizou esse lugar, dos vencedores. Tudo o que aconteceu antes desapareceu. Isto é algo um bocadinho perigoso, porque temos de tentar ver todas as nuances. E às vezes há esta tendência de, ok, a ciência chegou e a partir de agora é assim que a gente vai definir as coisas. Não, havia um uso não só das substâncias, neste caso os enteógenos, chamavam-nos os enteógenos, que eram substâncias psicoativas encontradas na natureza, usadas dentro de contextos normalmente cerimoniais, de rituais, onde havia um conhecimento todo e uma comunidade que trabalhava isso funcionava para questões iniciáticas, nascimento, morte, migrações tribais, para alcançar a cura, para ter processos criativos, no sentido de intuitivamente perceber que planta se podia misturar com esta para ter um ungento desta maneira. Todo um conjunto de práticas que era usada, outra vez, com as substâncias, ou de formas também naturais, através da dança, através da meditação, através do jejum. Há diferentes culturas que usavam estes estados modificados para alcançar processos criativos, digamos assim, e transformadores. E os enteógenos eram usados dentro deste contexto. Portanto, processos artesanais, coisas que eram encontradas na natureza, preparadas de formas manuais também, e haver uma intenção comunitária ali à volta também. Depois, com a vinda do movimento psicodélico, aí é que se alterou e os psicodélicos passaram a ser feitos dentro do laboratório, não é? De uma forma sintética, e a ser usados fora das cerimónias. Então, às vezes há assim uma distinção entre os dois.
Ketamina estava longe destas coisas, claro. Ketamina foi uma coisa que foi descoberta passou principalmente a ser usada na guerra do Vietnã como anestésico. E aí ganhou toda essa segurança. E descobriram que os soldados feridos em guerra, quando eram tratados com ketamina, em comparação com aqueles que eram tratados com opioides, os com ketamina desenvolviam muito menos ansiedade, muito menos stress pós-traumático. É uma maneira que conseguiam regular-se um bocadinho melhor com todo aquele trauma. Enquanto as pessoas que tinham sido tratadas por opioides havia mais tendência a isso ser difícil, a desenvolverem adição e por aí fora. Portanto, há um passado e há uma história em relação a estas substâncias que a colocam num certo saco, mas nós temos que a diferenciar. Para já não são medicamentos, para mim não são medicamentos. Eu gosto de lhes chamar substâncias porque promovem uma estimulação na nossa interioridade. Ou seja, abrem-nos para uma experiência subjetiva. Alterada, sem dúvida, mas que o nosso organismo é capaz de metabolizar e coreografar e que traz efeitos farmacológicos e não farmacológicos, se quisermos. E que é fundamental depois, quase como um antidepressivo ou ansiolítico, é a vivência dessa experiência que a pessoa depois pode invocar ou recordar-se cada vez que depois tem situações difíceis na sua existência. E os medicamentos, por norma, se calhar ajudam a mudar a química, a pessoa não está tão em baixo, a ficar mais funcional e a voltar, às vezes, para o mercado de trabalho, por exemplo. Às vezes é esse o princípio, não é? Mas trabalha muito mais a nível rápido e de atacar os sintomas, não é? Estas substâncias e todo o contexto à volta das substâncias psicodélicas, tradicionalmente e agora na terapia assistida por psicodélicos, é feita justamente para irmos às causas das coisas. Okay? Então, um dos desafios é de facto o preconceito e o estigma que estas substâncias têm, mas, né, como uma faca ou como a energia nuclear, não é a tecnologia em si que é o problema, é o contexto e a intenção das pessoas e das comunidades, e a maturidade também e o conhecimento que elas têm das coisas. O interessante é que a ketamina, como está legalizada e é usada off-label, assim como a pílula, às vezes, para tratar o acne, não é? Basicamente. Mesmo que o medicamento seja estanque, por exemplo, na sua molécula, o organismo, a mudança do mundo e por aí fora, pode causar outro tipo de efeitos e de ressonâncias com o efeito dessa molécula, não é? E então, graças à vida, digamos assim, a área cinzenta da ketamina está lá. E então, isto permite que se possa ser usada, de facto, num contexto mais clínico, sem estarmos tão oprimidos pelos protocolos científicos, que também são importantes, mas uma coisa tem que estar mais ou menos liberta também da outra. E isto pode manter a porta aberta, pode ser um catalisador de esperança no sentido de depois outras substâncias também ter um bocadinho da porta aberta para poderem vir a ser usadas, tirado o preconceito, feito mais ciência, mais investigação, porque esta porta está aberta ainda, pronto. E para mim acho que era importante não a definir numa polaridade, sim ou não. As características mais específicas da ketamina em si é a neuroplasticidade que ela promove, muitos psicodélicos também, tem uma eficácia muito rápida e há uma resposta assim aguda, ou seja, na dosagem nota-se logo alteração na pessoa e na experiência da pessoa. Estamos a falar de pessoas deprimidas há décadas e com pensamentos ruminantes, cristalizados, com situações difíceis às vezes não, a maior parte das vezes, mas em termos de contexto atual, de suporte, que em casa ou num trabalho, que só piora ainda mais a situação de saúde mental delas. E a ketamina tem uma capacidade de ser uma espécie de substância meio meditativa, digamos assim. As outras substâncias têm outras assinaturas experienciais também. É importante falar sobre isto. E no sentido de que no mundo ideal nós podemos ir explorando e ter à disposição que substância usar, para que pessoa, em que fase, em que altura. É importante ter estas teclas do piano depois disponíveis, idealmente, porque cada uma delas de facto trabalha em coisas
a trabalhar em coisas diferentes. Tem coisas comuns, mas tem coisas também muito distintas. Esta capacidade de potencial neurobiológico é inacreditável. De facto, há uma maior neuroplasticidade, maior possibilidades, outras versões das coisas, o efeito farmacológico também fica lá e a pessoa durante um certo período fica mais plástica para poder implementar, não só ter acesso a novos insights, mas depois também implementar novos comportamentos também que possam ajudar a contrariar assim um bocadinho as coisas. Depois oferece uma experiência subjetiva, diferente de dependência de um medicamento ou de uma coisa que está fora de nós. Isto traz uma experiência em que a pessoa descobre que há uma sabedoria implícita dentro de nós, que vai além da lógica, vai além da cultura, vai além da raça, às vezes vai até além da própria experiência de vida da pessoa. Há um acesso a sensações, a possibilidades, a plasticidades na maneira de percepcionar a forma da pessoa estar consigo, com os outros e com o cosmos, que vem cá dentro. E isto dá agência à pessoa, isto dá empoderamento à pessoa, se for bem trabalhado. Ao contrário de outras coisas em que nós precisamos do terapeuta, ou precisamos da vinda milagrosa da cura, que vem cuidar do paciente, que pacientemente aguarda na cama. Não. Este trabalho de substância é para emancipar a pessoa, para emancipar a sua situação. E vai revolucionar bastante, vai causar incómodos, mas no sentido de uma revolução, porque são substâncias disruptivas. Vão causar uma disrupção, mas no sentido de um caos, mas no sentido de reorganizar. De que há algo aqui em nós, individual, coletivo, no planeta Terra, que tem uma sabedoria própria, tem uma capacidade de autorregulação há milhares e milhares de anos e que às vezes as coisas culturais que nos são ensinadas estão completamente alienadas uma da outra. E isto faz achocalhar todas as estruturas cerebrais e de comportamento e de personalidade que nós temos cá dentro e abrir todo um mundo de possibilidades. Por exemplo, se isto comparar uma experiência psicadélica com um sonho, por exemplo, também tem muitas coisas criativas e a gente pode tirar de lá coisas importantes. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas é testemunhado. Tem outra pessoa connosco, ou outras pessoas connosco. E há algo que eu considero sagrado, não no sentido religioso, mas no sentido de respeito, de devoção, de entendimento profundo sobre o que é um trabalho destes. E vamos abrir uma pessoa, muitas vezes no pico do seu sofrimento. Há momentos às vezes desafiantes durante esse processo, do qual a gente tem que preparar a pessoa. Muitas vezes há questões de trauma, por exemplo, que nós andamos a querer evitar ou não sabemos como processar. Isto de repente tira-nos os nossos filtros no sentido de ajudar a alongar ou descomprimir qualquer coisa que está ali muito tensa, não é? Testemunha connosco o que foi a nossa vida e o que passamos. Então, isto pode também, para mim, voltar a dar uma nova confiança à pessoa para confiar nos outros também. E para mim, este é o reator nuclear da experiência. Toda num contexto de confiança e que faz a pessoa mergulhar em si própria. E depois do mergulho, depois da dosagem, a gente fala e integra as coisas. O George Harrison, um dos membros dos Beatles, que não foi em terapia, mas tomou LSD, a primeira vez que tomou LSD, tomou muito LSD pelas descrições dele, mas no final da vida dele, depois largou isso tudo e adotou a prática do budismo e encontrou na meditação aquilo que às vezes estes excessos, estas substâncias podiam dar. Mas ele disse que bastava a primeira toma de LSD que ele teve, que tinha ali material na vida para trabalhar e processar e integrar. Para mim é um dever ético e social poder ter isto disponível. É preciso que estas substâncias não sejam medicalizadas, porque é a primeira vez que nós temos claramente na nossa sociedade uma oportunidade em que o material e o material podem se dialogar, que o conhecido e o desconhecido podem aprender e dar as mãos. E temos uma cápsula material com uma molécula e um medicamento, mas depois uma experiência inefável dentro da pessoa, que é fundamental. Isto não é medicação, isto é terapia. Então, futuro.
O Grof era um psiquiatra que, antes disto tudo ser legalizado, ele fez mais de 3.000 ou 4.000 sessões de LSD com pessoas, fez toda uma cartografia sobre este tipo de experiência. Ainda está vivo, já está mesmo nos finalmente, ligado à área do transpessoal, mas depois ele teve um bocadinho não enunciar a palavra porque ela não era bem aceita. Enfim, ele dizia que os psicodélicos estão para a saúde mental, da mesma maneira que o microscópio está para a biologia e que o telescópio está para a astronomia. Ou seja, a potencialidade que isto tem para descobrir a nossa consciência, não através de um TAC, mas através da experiência das pessoas. A gente também tem que perceber isto. Eu acho que mais coisas do futuro. Estudos incríveis sobre o uso destas substâncias em pessoas em fases terminais. Por causa da ansiedade da morte, por causa da família que aqui deixam. Há um estudo agora, está a ser cozinhado, em que estão a pretender, na fase terminal, usar esta terapia com esta substância, não só para a pessoa que está a morrer, mas para a família. Para que aquilo seja um processo conjunto de um dos momentos mais, se calhar, inacreditáveis também da nossa existência e marcantes. Há lugares onde isto pode ser aplicado e há muita promessa. A ciência que está a ser feita agora tem sido robusta, tudo no bom caminho, mas eu espero que as coisas sejam coerentes e que se mantenha um diálogo interdisciplinar entre todas as partes envolventes.